Queridos amigos, queridas amigas, irmãos nossos, recebam um abraço muito sincero dos vossos irmãos espíritas gaúchos, porque aqui estamos em representação sincera e com o coração cheio de amor e de alegria, em nome da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Apesar da belíssima prece que nos conduziu ao equilíbrio e elevação, das palavras sinceras do coração da nossa coordenadora Cíntia, e de todas as preces que nós temos feito, desde que soubemos que iríamos abordar o tema central do Congresso diante do nosso amigo Divaldo, nós queremos convidá-los todos, queridos, a também iniciarmos este tema central do Congresso. O tema da nossa noite, orando. Orando porque conforme nós podemos ver na projeção que o nosso pessoal trará, este congresso, verdadeira sementeira de luz para as nossas vidas, ele é realizado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. E esta federação é uma das células de trabalho da grande tenda de Ismael, o governador espiritual do nosso orbe, a quem Jesus confiou os rumos do Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós podemos visualizar o Cruzeiro do Sul. Conseguem ver? Pois bem, estas estrelas brilhantes foram contempladas em uma oração ditada pelo espírito de Pedro de Alcântara ao apóstolo Francisco Cândido Xavier, quando da lavratura do seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além-Túmulo. Foram versos em comemoração ao cinquentenário da abolição da escravatura no Brasil. Portanto, são versos de exaltação à liberdade. E é com estas palavras que nós convidamos a todos que possamos assim ouvir e assim pensar. Luminosas estrelas do Cruzeiro, iluminai a terra da esperança, na doce proteção de um povo inteiro, onde a mão de Jesus desce e descansa. Símbolo sacrossanto de aliança, de paz e amor do eterno pegureiro. Que as claridades da paz e da bonança se façam no vasto solo brasileiro. Constelação da cruz, cheia de graças, transfundir em uma só todas as raças no país da esperança e da bondade. Que o Brasil, sob a luz de tua glória, possa escrever no mundo a grande história da epopeia da fraternidade. E é de fraternidade que nós queremos falar nesta noite, meus irmãos. Porque quando remetemos-nos à vida, desafios e soluções, eu convido a todos a que possamos pensar nesse momento. Quais são os grandes desafios que a humanidade terrena tem enfrentado? Se alguém quiser dizer, fique à vontade. Temos guerras? Sim ou não? Temos. Temos conflitos familiares? Também os temos. Temos depressão? Solidão? Conforme nos assinala o pensador argentino Facundo Cabral, você não está deprimido, você está distraído. Porque a grande tristeza dá-se quando nos perdemos do sentido da própria vida. Pois bem, meus amigos, tudo quanto nos tem feito sofrer, tudo quanto nos tem feito verter lágrimas em todos os recantos do nosso globo, diz com a falta de fraternidade. Vejamos a palavra, uma mais. Fraternidade. Trata-se de substantivo
feminino que tem os seguintes significados. Podemos acompanhar. Laço de parentesco entre, o que é que diz lá? Mais forte para ninguém dormir. Vamos lá. Laço de parentesco entre irmãos, irmandade, união, afeto de irmão para irmão, o amor ao próximo, fraternização, a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa. A veneranda Joana de Ângeles tem acompanhado os passos do nosso Mestre Jesus desde as priscas eras. E certamente, inspirando-nos à reflexão através da obra tema deste congresso, conclama-nos a que sejamos mais fraternos. Porque, afinal de contas, meus amigos, a fraternidade é a vivência entre irmãos. E o que é que nos faz sermos irmãos? O quê? Filhos de um mesmo Pai. A partir do momento em que nos reconhecemos com esta natureza e com esta condição, toda a vida se transforma, todo o desafio se redimensiona e toda a solução que poderia nos parecer solitária e individual passa a ser solidária, fraterna e coletiva. Essa é a visão que precisamos ter nesse momento em que atravessamos como grande família da nau terrena. É o momento de vencermos a nós mesmos, sim, mas só podemos fazê-lo de mãos e corações verdadeiramente entrelaçados. Então é preciso, não apenas uma vez por ano, quando nos encontramos no Congresso de Goiás, mas constantemente nos fazermos algumas perguntas essenciais. Será que alguém já se perguntou: quem sou? Já? Já? Eu acho que o pessoal proibiu vocês de falarem conosco porque disseram que gaúcho é um tipo antipático, não é? Mas não. Bem no fundo nós somos boas pessoas também. Já se perguntaram quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida na Terra? E por que sofremos? É preciso respondermos essas perguntas todas, uma a uma. E é a doutrina espírita, na sua pujança, no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, que vai nos dar respostas simples conquanto profundas, ao afirmar-nos que quem somos? Espíritos imortais. De onde viemos? Filhos de Deus, criados simples e ignorantes. Para onde vamos? Destinados à perfeição, arremessados pelo arco do Criador como flechas de luz. Qual o sentido da vida na Terra? Escola de aprendizado intelectual e moral. Grande escola de caridade. E por fim, por que sofremos? Simplesmente porque esquecemos ou ignoramos as respostas das questões anteriores. Então, nós acabamos por minimizar a importância e a relevância da própria vida. Querem ver só? Pergunto a vocês, levante a mão quem reencarnou com uma missão muito especial. Vamos ver. Pois bem, valendo-nos da autoridade da benfeitora Joana de Ângeles, nós vamos encontrar a afirmativa trazida em Vida, Desafios e Soluções. Ninguém, vejamos nós, ninguém estaria reencarnado na Terra se não tivesse a existência física uma finalidade superior. Ora,
Isso significa que toda a existência física, e isso nos inclui a todos, tem uma finalidade superior. Não significa que o espírito encarnado seja um espírito superior, mas a finalidade da vida transcende as expressões físicas que os nossos limitados sentidos são capazes de apreciar. E os espíritos também são fraternos e solidários entre si. Essa é a razão pela qual nós fomos buscar em Emmanuel, lá na introdução da obra Paulo Estevão, da qual gostamos tanto. A obra Paulo Estevão é inaugurada com um texto sob o título Breve Notícia, em que o benfeitor Emmanuel justifica por que mais uma obra sobre o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. E neste texto nós fomos pensar esta afirmativa que aí está, quando nos diz o autor espiritual: certo é que o inovidável tecelão, referia-se a Paulo, trazia o seu ministério divino, e completa: mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Vejamos, meus amigos, a importância destas afirmativas. Será que todos nós já sabemos responder qual ministério divino habita a minha vida? O planejamento reencarnatório, que será tema também deste congresso, e foi capítulo escrito pela nossa querida Eulália Bueno no livro Tema, o planejamento reencarnatório é perfeito. Ele é orientado por espíritos que vão muito adiante de nós na evolução. Essa é a razão pela qual nós não nascemos no corpo equivocado, na família por acidente, na comunidade em que não deveríamos, no tempo em que não éramos para ter nascido. Não. Este planejamento é planejamento divino. E os bons espíritos executam a vontade de Deus em nosso favor e com a nossa participação, de acordo com o nível de consciência, para que nós venhamos à Terra com uma tarefa muito especial. Todos nós. Então é preciso que você, que eu, que todos nos respondamos isto. Qual a minha tarefa na Terra? Como posso ser útil à grande obra do Criador? De que forma os meus talentos podem e devem servir à transformação da humanidade? De que maneira os meus problemas, os meus desafios, as minhas dores também hão de ser fonte de aprendizado, não apenas para mim, mas para aqueles que ladeiam, que dividem comigo a jornada terrena. Mas nós somos sim especiais. Muitas vezes confundimos-nos ante a falsa modéstia e dizemos que nós não somos grande coisa, que nós não somos importantes. Mas então Jesus vem em nosso socorro e nos diz: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal. Tem algum hipertenso aí? Tem. Já tiveram que fazer dieta comendo sem sal? Como diria o gaúcho, é bem ruim, tchê. Porque o sal dá sabor, faz diferença. E é Jesus quem diz: vós sois o sal da terra. Ele não duvida da condição de cada um de nós. E é justamente a primeira pergunta que nós respondemos hoje aqui, quando perguntávamos por que somos irmãos e identificamos uma paternidade comum que nos faz herdeiros da divindade e, portanto, com potencialidades infinitas de ascensão, de expressão no bem, de vivência do amor. Mas então, se nós somos especiais, se somos destinados a realizarmos o bem sobre a terra, todos nós, o que é que acontece? Por quê que ainda temos nos defrontado com relações egoístas, com dores atrozes ocasionadas pelo orgulho, pela vaidade, pelos egos adoecidos?
o que acontece conosco, que não nos entendemos dentro do próprio lar, que temos estabelecido casamentos líquidos, que muitas vezes, mesmo sob o palio da doutrina espírita, não conseguimos nos manter unidos dentro de um único centro espírita, quiçá dentro de um grande movimento planejado pelo Cristo. O que é que acontece conosco na vida contemporânea e que nos faz, muitas vezes, esquecermos a que viemos? Pois bem, em uma obra editada pela nossa Federativa do Rio Grande do Sul, cuja autora encontra-se por aí no dia de hoje, a nossa Elizabeth Schuch, e a obra intitula-se A Natureza Humana e o Sentido da Vida. Ela, que é psicóloga, além de estudiosa da doutrina espírita, diz-nos o seguinte: a agitação e as exigências do mundo moderno nos envolvem num campo vibratório de excitação intensa, colocando-nos afastados do contato maior com o nosso interior. Esse afastamento nos inviabiliza o reconhecimento do tipo de natureza que possuímos. Então nós cometemos um engano mais grave da vida e passamos a viver como corpos. Já ouviram alguém dizendo assim, porque o meu espírito... Já ouviram? Ou nós mesmos já dissemos assim? Como assim o meu espírito? Eu, espírito. O que eu tenho por empréstimo, por concessão divina, confiado aos meus cuidados e à minha lucidez, é um corpo provisório. Mas eu sou o espírito. Se eu sou o espírito, a minha perspectiva de vida não pode limitar-se a 20 anos, a 40 anos, a 90 anos. O nosso planejamento precisa visar a imortalidade. E é por isso que toda criatura inteligente e prudente há de observar o que é definitivo e o que é provisório. Aquilo que eu sou capaz de realmente amealhar e manter comigo como patrimônio imortal. Virtudes conquistadas. Vícios vencidos à custa de muito esforço diário. Relações fraternas estabelecidas. Perdões que eu fui capaz de manifestar, de sentir, de recolher. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Tudo isso é patrimônio imortal. Mas a agitação dos dias, a indiferença, muitas vezes nos faz vivermos distraídos e então, como nos diz Facundo Cabral, deprimidos. Pensemos nessa patologia social, meus amigos. Já ouviram falar de uma doença chamada normose? Alguém já ouviu esse nome estranho? Normose quer dizer a doença, a patologia da normalidade. É tudo aquilo que é normal, não é, Juan? Mas que nem sempre é moral, é saudável, é feliz e é equilibrado. Vamos aos exemplos práticos. Se a criatura se detém 1, 2, 3 vezes por semana, sentado em um bar, ingerindo bebida alcoólica e falando da vida alheia, isto é normal. Certa vez recebemos a visita de uma tia muito querida, que veio à capital do estado lá para fazer um tratamento médico do meu tio, e depois de uma semana ela nos chamou pelo apelido de infância, aquele constrangedor, disse: meu biscoito de chocolate. A tia está preocupada. Eu disse: por quê, tia? Porque quase todos os dias dessa semana tu foste ao centro espírita. E a tia não te viu sair com os amigos. Eu disse: não, mas os meus amigos estão lá no centro espírita. Com carinho, a nossa tia querida. E voltando à generalidade do tema, nós vamos encontrar o seguinte, queridos, que a ingestão de bebida alcoólica, que não há níveis seguros para ingerirmos, nós precisamos encarar isto como meta, embora a condição de cada um de nós, ela é enferma e infeliz nas nossas vidas. A maledicência é um vício terrível, mas é normal. Agora imaginemos o seguinte: tem alguém aqui que frequenta centro espírita?
Tá. E alguém que vai 2 vezes na semana? Muito bem. Já ouviram a frase, leva o teu colchão para lá? Te muda para o centro espírita. Né? E se a pessoa vai 3 vezes, se trabalha na federação, Cíntia, aí é fanático. Porque não é normal nós investirmos no espírito imortal que somos. Mas é normal desperdiçarmos o tempo e a saúde com o corpo mortal que temos. Então nós precisamos superar esta infantilidade emocional e espiritual e valendo-nos da doutrina espírita, que é o manual da vida, aprofundarmos a visão sobre nós mesmos e trilharmos de forma mais segura e pacificada. Pois bem, alguém aqui está vivenciando dores? Todos estamos. Temos dores morais que muitas vezes nos são impostas pela nossa própria invigilância e imprudência no uso da liberdade, no presente e no passado. Temos dores sociais, familiares, mas viver bem ou bem viver não significa não termos dores ou não termos lutas. Significa que nós estamos nos portando diante desses desafios da vida de uma forma resignada, sem conformismo, com coragem, com aceitação, com fé e com entendimento e com a segurança de que é Deus quem conduz as nossas vidas. Então a benfeitora Joana vai nos dizer que a dor que hoje a comprime, ela está falando da alma, a dor que hoje a comprime é camartelo de estimulação para que saia da situação propícia. Alguma coisa faltou aqui. Da situação que propicia, agora sim, esse desagradável fator de perturbação. Ou seja, a dor funciona para nós como aquele estímulo, aquela insatisfação, inclusive, que nos impulsiona à transformação. Porque a insatisfação está na base da modificação humana. Às vezes nós não somos felizes com a nossa ansiedade, ou com a nossa preguiça, ou com a brabeza. Eu não sei, aqui em Goiás, lá no Rio Grande do Sul, não temos mais pessoas brabas, viu? Isso. Por vezes, nós não somos felizes ainda com o que somos. É assim ou não é? E pousamos os olhos naquilo que queremos ser. Mas queremos que a dor desapareça da nossa vida como que por mágica, enquanto ela pode ser, sim, a amiga que está nos mantendo a atenção naquilo que precisamos investir e transformar. Então, meus amigos, nós queremos situar os desafios e as soluções da vida, agora que já nos sabemos como espíritos imortais em jornada de aprendizado e evolução, em 2 grandes tópicos. O primeiro chama-se coerência. Porque, afinal de contas, se a razão já nos esclareceu quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual o sentido da vida na Terra, o esforço de agora é, de posse deste conhecimento, sermos coerentes aonde? No centro espírita. Bem, o benfeitor Emmanuel iniciou o trabalho de interpretação do Evangelho com Francisco Cândido Xavier através da coleção Fonte Viva, conhecemos? A primeira obra da coleção Fonte Viva chama-se Caminho, Verdade e Vida. E no prefácio desta primeira obra, Emmanuel trouxe-nos esta preciosidade que eu vou pedir licença para ler e peço a atenção de todos os nossos irmãos, porque ele nos traz a grande proposta do Evangelho para as nossas vidas, dizendo-nos o seguinte: o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. O palavreado é difícil, mas compreendamos, o Evangelho não é apenas para nos ajoelharmos exteriormente
Não é uma obra de cultos exteriores, de modo algum. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. E aqui vem o ponto crucial para nós. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Não é de coerência que ele está falando? É vivermos da mesma forma em todos os lugares e com o Evangelho por roteiro infalível. E por que nós caímos? Resposta de Emmanuel: por louvá-lo, Jesus, nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos caído 1000 vezes por nossa própria culpa. De quantos séculos é a incoerência da vida religiosa? Quantas vezes nos escondemos por detrás dos ritos? Quantas vezes a hierarquia do mundo velou a hierarquia da alma, que unicamente pode ser a autoridade moral? Mas e agora, queridos? E agora que o Consolador prometido por Jesus desvenda para nós a realidade da vida do Espírito imortal em todas as suas expressões. É tempo de superarmos a incoerência, de não considerarmos a existência de fronteiras, de linhas divisórias entre o templo e a oficina. E precisamos entrar em exemplos que nos tragam reflexão e nos inspirem a transformação. Perguntamos certa feita em uma reunião de trabalhadores no Rio Grande do Sul, e perdoe-nos o retorno ao tema, mas ele é necessário, se por acaso nos nossos centros espíritas oferecíamos vodka fluidificada. As pessoas se assustaram, disseram não. Eu perguntei: uísque fluidificado? Também não. Nenhuma bebida alcoólica fluidificada? Não. Por quê? Não, porque é o centro espírita, não é? As pessoas vão lá em busca de consolo, de esclarecimento, de saúde, de equilíbrio. Eu disse: e as pessoas vão na nossa casa em busca de quê? De quedas? De recrudescência nos vícios? De infelicidades? Não há linhas divisórias entre o templo e a oficina. Nós não rodamos no centro espírita, no recurso de audiovisual, imagens violentas, sensuais. Por que assisti-las em casa? Por que permitir que as nossas crianças e os nossos jovens sejam submetidos a esses conteúdos? Não há linhas divisórias entre o templo e a oficina. No centro espírita, a gente tem aquela vontade, aquela coceira na língua para falar mal de alguém. Já tiveram isso? Às vezes nós nos valíamos daquela, sabe como é a maledicência? A gente faz assim: depois das 10 da noite, a gente liga lá para a mansão do caminho e diz: Divaldo, precisamos orar pela Ivana. E fica torcendo que o Divaldo diga por quê, não é? Porque quando ele disser por quê, aí a gente vai à forra, assim, e fala tudo que está com vontade. Pois é, mas nós sabemos que isso é falta de caridade, falta de humildade, falta de perdão. E então nós vamos às redes sociais e nos posicionamos. Com veemência pode ser, com violência? Não. No centro espírita nós pensamos de modo diverso uns dos outros e buscamos encontrar um consenso pelo objetivo comum, que é a prática da caridade. Fora dele nós discordamos e nos tornamos inimigos, adversários de partidos, viscerais, impiedosos. Aí reside desafios da vida. Aí reside também a perspectiva de soluções para superarmos juntos esse contexto. A obra-tema desse congresso, e nós queremos parabenizar a editora da FEEG pelo belíssimo trabalho, traz em um dos seus trechos a afirmativa que pode nos ajudar na elucidação do momento em que nós estamos vivendo e da necessidade de coerência para ele. Vejamos bem o que diz lá:
Se quiserem ler mais, está na livraria, não é isso? Está lá. Pois bem, são tempos de transição, em que a geração nova impulsiona o progresso do orbe, ao passo que almas com sentimentos embotados e aprisionadas em vícios atrozes fruem da oportunidade concedida pela misericórdia divina de ainda experienciar a vida na terra. Olha, vejamos os opostos. Espíritos de boa, de grande evolução. Vejamos a contribuição de Manuel Filomeno de Miranda, detalhando a obra A Gênese, a nos fazer compreender o momento de transição planetária, através da obra com o mesmo título, de Amanhecer de uma Nova Era, de Perturbações Espirituais. Nós temos essa dicotomia, essa duplicidade. O bem nunca foi praticado tão bem como hoje, mas ainda temos almas cruéis, primitivas nos seus sentimentos. E essa convivência é da vontade de Deus. Mas os fatores que nós estabelecemos de sintonia são muito delicados, porque muito facilmente podemos nos conectar com as almas que conduzem a Terra para a evolução. E seremos então almas pacificadas e felizes pelo cumprimento do dever. Como também podemos nos conectar àqueles que na retaguarda do progresso estão ainda aferrados a condutas infelizes. E nós nos tornaremos os parceiros destas vivências que não são boas para nós. Então, além da coerência, o nosso desafio neste momento é influência. Influência. Recebemos influências? Sim? Não? Influenciamos as outras pessoas? Com que tipo de influência? Qual tem sido a nossa influência diante dos desafios da vida, dos desafios nossos, dos desafios alheios? Qual tem sido a nossa conduta? No dia de hoje aguardávamos com mais umas 4 ou 5 mil pessoas esperançosos de chegar aqui em Goiânia, lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Observamos de tudo. Pessoas que se desequilibravam e proferiam impropérios aos funcionários das companhias aéreas, outros que se mantinham mais calmos. Enfim, diante da mesma situação, cada um fez a sua escolha de acirrar os ânimos ou de pacificar os conflitos que se desenhavam. Então, o nosso desafio primeiro de influência, queridos, é proceder bem. E o que é proceder bem? Já pensaram nisso? O estudo da moral no direito é bastante volúvel, porque ele acompanha a visão limitada e a alternância cultural dos homens. É por isso que a nossa referência precisa ser sempre a lei de... E a lei de Deus, imutável, constante, perfeita. Segundo a lei dos homens, meus amigos, o nosso Código Civil de 1916 dizia que a mulher, quando se casava, perdia a capacidade civil. Se tornava um ser menos pensante. O que vocês acham disso? Mas, se o marido a descobrisse deflorada, este era o termo do código, anteriormente ao casamento, ou seja, que teria perdido a virgindade, ele poderia devolvê-la. Não existia código de defesa do consumidor, mas a mulher poderia ser devolvida. Tal qual mercadoria. Lei dos homens, e não é de tanto tempo assim. Por isso que a nossa referência de moral e de bem proceder precisa ser a lei divina. E nós vamos encontrar na primeira das obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, na questão 629, quando o codificador indaga o que é a moral aos benfeitores da humanidade. E no trecho da resposta nós vamos buscar: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de
Deus. A resposta é curta, o conteúdo é amplo. Tudo faz pelo bem de todos. Então, o meu objetivo de vida não é fazer tudo pelo bem de alguns. Não é fazer alguma coisa pelo bem de todos. É fazer tudo pelo bem de todos. Ah, mas isso é possível considerando que as pessoas têm visões diferentes? É, porque vontade e necessidade não são a mesma coisa. Alguém aí tem filho pequeno? Vamos ver. Já aconteceu deles não quererem tomar banho? Já. Aí a criança diz, não quero ir para o banho. E a gente faz o quê? Deixa criar cascão até os 18 anos. É assim? Não. A gente põe no banho. Não quero ir para a escola. Tem até um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 243, abandono intelectual. Ainda não fizeram a previsão do abandono espiritual para quem não leva na evangelização. Mas nós vamos verificar que muitas vezes a forma de procedermos bem com as pessoas não é fazer a vontade que elas têm, mas é reconhecer e atender às suas necessidades, como espíritos imortais que somos, jamais perdendo isso de vista. Isso serve para nós e serve para o outro. Não o que eu quero, o que eu preciso. Quais são as minhas necessidades espirituais? Essas têm que ser atendidas. Então eu posso fazer isso concordando e discordando. É possível tudo fazer para o bem de todos. E há uma questão crucial da realidade, nesse aspecto da influência, que é a liderança. Levante a mão aqui quem é líder. Ué? Levanta a mão aqui quem é professor, evangelizador, facilitador de grupo de estudos, dirigente espírita. Levante a mão quem é pai, mãe, irmão, amigo, vizinho. Ah, porque liderança, a essência da liderança é influência. Nós vamos encontrar também uma outra obra da nossa editora, O Líder Espírita, a retomada e a adequação do conceito de James Hunter, um dos maiores estudiosos da liderança que temos no mundo, estudando a liderança a exemplo de Jesus. E este conceito vai nos dizer o seguinte, que a liderança é a competência, está lá em Um Líder Espírita, de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns. Olha a fraternidade. Inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Nós precisamos liderar. Porque todos já dissemos que exercemos influência. Não foi isso que disseram? Não dá para voltar atrás. Por isso que a pergunta foi feita antes. Sim, exercemos influência. Pois bem, agora nós estamos desafiados a liderar. Que é exercer uma influência para que as pessoas trabalhem pelo objetivo comum. É inspirar confiança nos outros pela força do nosso caráter e pela nossa capacidade de amor. Então, queridos, nós precisamos sim reconhecermos-nos como criaturas que exercemos influência e exercermos uma influência saudável. É por isso que a nossa querida Joana vai dizer-nos que, quando estamos conscientes, neste esforço de coerência e influência, nós vamos atingir esse estágio, diz ela, na obra Vida, Desafios e Soluções. Compreendendo, por fim, a grandeza do amor, alça-se a criatura humana às cumeadas do trabalho pelo bem geral. Olha a questão 629 do Livro dos Espíritos, o bem de todos. Empenhando-se na conquista de si mesma, do seu próximo, da vida. Então, queridos,
que estes dias para nós sejam dias decisivos de reflexão, porque quando nos unimos e nos unimos à espiritualidade benfazeja, as nossas mentes e os nossos corações se abrem mais. Vamos sorver deste congresso, no íntimo das nossas almas, nas fibras dos nossos corações, a fim de que sejamos capazes de enxergar os desafios com clareza e de lutar pelas soluções com coragem e com consciência, valendo-nos da inigualável ferramenta da doutrina espírita para tanto. No fim das contas, qual é a grande máxima do Espiritismo? Quem recorda? Fora da caridade não há salvação. E poderíamos dizer, sem medo de sermos repreendidos por Jesus ou por Joana, fora da caridade também não há solução para a vida. Nós começamos a reflexão desta noite falando em fraternidade, recordando a oração ao cruzeiro, e vamos terminá-la falando em fraternidade, como sendo o desafio e a solução para a vida. É com a fraternidade que se supera a corrupção, porque ela combate o egoísmo e nos traz ética. É com a fraternidade que se unem as famílias pela compreensão dos compromissos, pelo processo de empatia. É com a fraternidade que se felicitam as sociedades humanas, quando todos lutarem pelo bem comum. E nós queremos então, encerrando a reflexão dessa noite, contar-lhes uma história de caridade e de fraternidade. Só que essa história, ela é uma história para criança. Vocês me deixam contá-la para adultos? Sim. Vocês me ajudam? Só falta esse pouquinho assim, depois a gente vai poder ouvir a Vanessa. Queridos, essa história é uma história que tem tudo a ver conosco, porque ela é a história que se chama O Passeio da Estrelinha Azul, uma das histórias do nosso programa Conte Mais. Pois bem, a Estrelinha Azul é uma estrela que vivia lá no... Onde é que vivem as estrelas mesmo? No céu. E lá no céu onde ela vivia, ela ficava olhando lá para baixo na Terra, né? E olhando aquele belo planeta azul e pensando, eu gostaria tanto de visitar a Terra, gostaria tanto de ir até lá, se possível, no Congresso Espírita de Goiás, quem sabe. E num desses dias em que a Estrelinha Azul olhava para a Terra, ela ouviu um barulho muito conhecido seu, que fazia, sabe como? Fazia assim, ó, zum, zum, zum. Como é que era? Mais forte. Sabem quem era? O amigo vento. O amigo vento chegou e disse, olá, Estrelinha Azul, como vai a estrela mais linda desse universo? Ela disse, vou bem, amigo vento, mas eu queria tanto ir lá conhecer a Terra, e eu estou aqui em cima, a Terra está lá embaixo, está tudo tão longe. Ele disse, pois não, Estrelinha Azul, eu mesmo estou indo lá soprar umas nuvens de cima de Goiânia, onde está chovendo, e mandar lá para outro lugar. Você não quer ir comigo? O que vocês acham que ela disse? Sim, o amigo vento tomou a estrelinha nos braços e eles saíram fazendo... De repente, não mais do que de repente, a estrelinha azul se viu em algo assim fofinho, já era uma moitinha verde, haviam chegado à Terra. O amigo vento disse, Estrelinha Azul, eu vou lá soprar as nuvens de cima de Goiânia e depois eu volto para te buscar. Saiu o amigo vento fazendo... E a Estrelinha Azul, quando viu, estava tudo escuro, era noite. E ela começou a ficar com medo. Então ela lembrou, eu estou com medo do escuro e eu sou uma. E as estrelas podem brilhar. A estrelinha foi brilhando, brilhando, brilhando. Iluminou tudo à sua volta. Ouviu um barulho que fazia assim, sabe o que era? A dona coruja viu a dona aranha tecendo a sua teia, foi à beira de um lago, viu a sua face refletida e pensou, agora eu vou fazer o passeio que eu sempre sonhei. Mas nesse instante, ela ouviu outro barulho que fazia assim, ó. Buá, buá, buá. Sabem o que era? Era uma menina chorando.
A estrelinha viu que aquele choro vinha de uma casa lá longe. Foi até lá caminhando, ponta por ponta, né, gente? Estrela não tem perna, tem ponta. Foi ponta por ponta, chegou à beira da janela e viu a menina pequena, o irmão um pouquinho maior. E a menina chorava e dizia: cadê o papai e a mamãe que não voltam? Eu estou com medo do escuro e eles não chegam. A estrelinha pensou: ela está com medo do... E eu sou uma... Então eu posso... Foi brilhando na janela, iluminou toda a sala e ficou ali esperando. Lá pelas tantas ela ouviu um outro barulho que fazia vrum, vrum. Será que era? E quem vinha no carro? O pai e a mãe. A família se reencontrou, ficaram todos muito felizes e ela pensou: agora eu vou dar o passeio que sempre sonhei. Quando saiu caminhando ponta por ponta, ouviu aquele barulho que fazia... Quem era? O amigo vento. E o amigo vento disse: estrelinha azul, já soprei as nuvens de cima de Goiânia, os palestrantes pousaram, podemos voltar para o céu. A estrelinha disse: está bem. Saíram os dois fazendo... E ele perguntou a ela: estrelinha azul, você fez o passeio que sempre sonhou? E ela disse: não, amigo vento. Aí explicou o que ela havia feito, que ouviu a menina chorando, que foi até lá ajudar. Ele disse: ah, estrelinha azul, não tem problema. Eu volto outras vezes à terra e eu te levo comigo. Mas eu preciso te dizer, você nunca esteve tão azul, tão brilhante, tão bela, tão cintilante. E perguntou a ela: você sabe por quê? E eu pergunto a vocês, meus amigos, vocês sabem por quê? Porque ela fez a caridade. Agora vejamos bem a imagem da estrelinha azul. Tirando os cabelos da estrela, quantas pontas ela tem? Né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês me fariam o último favor da noite, a gentileza de ficar em pé? Aqueles que assim puderem, por favor. Isso. Vamos afastar bem pouquinho as pernas e os braços e vamos contar quantas pontas nós temos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. O que nós queremos deixar de mensagem na abertura deste congresso, em alusão às estrelas luminosas do cruzeiro que nos amparam e nos orientam, é que todos nós somos estrelas. O desafio da vida já estava dito por Jesus desde sempre: fazei brilhar a vossa luz.